aí, pessoal, bem-vindos ao Investimento Aberto, nosso podcast aqui sobre investimentos inteligentes, hein? Hoje com o meu amigo Daniel Celando aqui, eu vou deixar ele se apresentar. Obrigado, Daniel, por estar aqui comigo hoje, conosco, aliás, nessa conversa aqui. Bem-vindo, Daniel, fala um pouquinho de você para a gente. Obrigado, Hudson. É um prazer estar com você, reencontrá-lo, né? Depois de um tempo, ainda aqui de forma virtual. Eu trabalho no mercado financeiro, não vou denunciar a minha idade, né? Mas já tenho mais de 20 anos, né? E hoje eu estou como diretor-presidente da Schroders no Brasil, que é uma gestora de recursos 100% britânica, que está no Brasil há quase 27 anos, né? Na realidade, até a história da família com o Brasil remonta aí à época do café com leite, que a gente estava falando ainda há pouco. Então, é bem legal. E, assim, passei antes também por casas como a Icatu, né? Fui controle de investimento lá, banco de investimento. Então, quando eu começo a olhar para trás, já faz tempo. Fazendo isso. Tem uma pequena estrada caminhada, vai. Verdade. Legal. Uma pergunta, a Schroders é uma empresa familiar? Só de curiosidade. Ela assim, hoje não. Hoje ela tem mais da metade das ações negociadas na Bolsa de Londres, né? Tá. Mas a empresa, ela leva o nome da família, que era, né, uma família alemã que saiu da Alemanha nas guerras napoleônicas para ir para Londres e começou, basicamente, como eles tinham um banco, né? Eles tinham um banco de investimento. Então, essa história de, por exemplo, do relacionamento deles com a família, com o Brasil, a primeira saca de café que foi financiada pelo Estado de São Paulo foi um financiamento da família Schroders lá atrás, em 1919. Caramba, olha só, tem história então, tem história. Daniel, começando aqui o nosso bate-papo aqui, eu dou muita aula de fundo de investimento, né? E percebo que ninguém entende que é fundo de investimento direito. Então, vamos começar com uma coisa um pouquinho mais difícil, que é o seguinte: faz um gestor de fundos de investimento. É aquele dia a dia tumultuado, um telefone para lá, para cá. Como é que é isso? Ou isso é mais hollywoodiano? Vamos para a primeira pergunta, né? Assim, um gestor de fundos de investimento, né? A gente é uma gestora de recursos no Brasil há mais de 20 anos, como eu te falei. Mas a gente está aqui até antes disso, ter uma DTVM. Basicamente, você recebe recursos, né, de clientes, sejam eles pessoa física, né, alocadores, fundos de pensão, né, seguradoras, né, que te dão um dinheiro para você gerir de acordo com o mandato. O que é o mandato? Ele vai dizer, ó, o que você pode comprar ou não. Então, você pode comprar títulos de renda fixa ou títulos de renda variável junto, os dois, né? E vou te dar um objetivo de retorno, que é basicamente o que você precisa superar. Muitas vezes tem até um benchmark. E, em cima disso, você vai aferir taxa de administração e, às vezes, taxa de performance, né? Superando esse benchmark. Então, na realidade, como a gente, por exemplo, no caso dos Schroders, a gente é só uma gestora de recursos, a gente é focado em gestão de recursos, a gente não tem outros business. Se eu gerir o dinheiro do cliente fora desse mandato, não performar e fizer alguma coisa que ele não mandou eu fazer, óbvio que eu perco dinheiro, né? Então, assim, a gente realmente tem um alinhamento de interesses grande, porque você está gerindo um recurso, né, dinheiro de terceiros, né? Tanto é que na CVM gestão de recursos de terceiros, então recebo dinheiro de terceiros e constituo os fundos de investimento que funciona como se fosse um condomínio, né? Eu tenho quase que um condomínio, as pessoas vão entrando, vão saindo, dentro daquele mandato quando é um fundo aberto, também pode ser fundo exclusivo, mas o gestor de recursos, ele basicamente ele tem que empregar o dinheiro que foi recebido de acordo com os ativos que ele pode operar, com o objetivo de retorno que lhe foi dado, superar o benchmark quando ele existe e, obviamente, respeitar os parâmetros de risco, né, de qual é a volatilidade que esse fundo pode ter ou outros parâmetros de risco que possam ser colocados para que o gestor não possa fazer necessariamente o que ele quer. Isso eu achei super interessante, alinhamento de interesse, né? Você faz o que está escrito lá. O fundo tem um regulamento, para quem não lembra, o fundo tem um regulamento, ou seja, o Celano vai gerir os recursos conforme aquele regulamento daquele fundo, o que é chamar de mandato para simplificar. Isso é interessante porque tem um alinhamento de interesse, né? Ele tem que trabalhar para atingir aqueles objetivos segundo a política que está lá. Isso é muito interessante. Porque no nosso caso, que somos focados em gestão de recursos, eu não tenho outro produto para te vender, né? Então você me dá o dinheiro, eu faço a gestão.
então a gestão não deu muito bem certo aqui, toma um outro produto aí. Isso não acontece, né? A gente não tem outros negócios no Brasil e no mundo também não. A gente basicamente, no mundo, a gente tem, uma gestora de recursos também. Eu estava falando da questão que a gente tem relacionamento com o Brasil há muito tempo, né? A empresa. Mas quando você vai para a Ásia, que a gente tem escritório no Japão, na Singapura, Austrália, tem mais de 50 anos de escritórios lá também. Então, é engraçado que, apesar do nome Schroeder, você vai na Ásia, parece que a gente é um player local, né? Que a gente já está lá há muito tempo, né? Que então, legal, acaba se aculturando. E interessante que a empresa tem escritório em 37 países, né? E nos países que a gente opera, quase sempre, se não a totalidade, mas na sua maioria, você tem uma pessoa local tocando business. Então, um brasileiro tocando no Brasil, um japonês tocando no Japão, isso é bom. porque você consegue entender o que é a cultura local, quais são os costumes, o que é tolerável, o que não é, como é que é a dinâmica do mercado local. Então, acho que isso, para a gente, assim, muitas vezes você acaba tendo assim, a gente acabou de ter uma pessoa que era super sênior em Londres e se mudou para Singapura, então acontece, né? Mas a pessoa que toca o business normalmente é uma pessoa local, né? Nos Estados Unidos a gente tem escritório em Nova York, que é um americano, então normalmente é assim que funciona. Aí você perguntou se é aquela coisa hollywoodiana. Eu diria que depende um pouco do dia, né? Aí depende do mercado digital, porque assim, no Brasil, então, uns dias, senhor não. É aquela história, né? Você, assim, não fica o dia, não necessariamente um gestor de recursos vai ficar o dia inteiro operando, tradando, compra, vende, porque não necessariamente está dentro do mandato ou é o objetivo, né? Às vezes isso é muito realidade em sei lá, tesourarias, né? De banco, mesa proprietária, que o cara tem que operar mais, talvez fazer mais giro e tal. A gestor de recursos não necessariamente isso é verdade, né? Mas você tem momentos que o mercado está super estressado, né? E aí você tem que ver se aquilo ali vai bater algum stop, né? Que é quando você fala, vou comprar essa posição, pelo menos a maioria dos casos, a gente sabe, quando eu comprei uma posição, um ativo, eu acho que vai valorizar tanto, mas se perder tanto, eu tenho ali uma banda que eu penso que eu vou vender porque já valorizou, ou vou vender porque a minha tese não se concretizou. E aí, nesses dias, é mais difícil mesmo, né? Porque você tem o mercado mais estressado, e aí você acaba tendo que ficar em cima se o risco vai estourar, se você teve alguma chamada de margem, né? Assim, eu acho que aquela coisa meio loucura que você falou de hollywoodiano, às vezes acontece por conta dos tempos e movimentos do mercado. É um mercado que você não pode falar assim, eu faço só amanhã. Você tem que liquidar hoje, né? A bolsa fecha no horário, você tem que mandar a operação hoje. Então, assim, às vezes tem essa loucura também por conta dos horários que você tem que cumprir, né? Não porque necessariamente você está opinando, comprando, vendendo, telefone e tal. Até porque hoje muita coisa é eletrônica já, né? Já faz, a gente hoje tem quase 4 bi de dólares investidos na Bolsa Brasileira, né? Entre brasileiros e estrangeiros. Mais estrangeiros que brasileiros, até. Mas o nosso trading é feito em Nova York, tudo eletrônico e tal. Mas tem momentos que o mercado está mais estressado e exige mais lá do cara que mexe nas carrapetas funcionar direitinho. Então, me diz uma coisa aqui, Celano. Mercado global. A gente hoje vê muita notícia falando vai ter aumento de taxa de juros, vai ter aumento de inflação, Fed vai subir juros. Tem assim a Europa também manteve o juro, mas vai quando vai subir? Será que vai ter inflação? Como é que vocês estão vendo, até porque da tua posição, né, você está numa gestora global, né? Como é que vocês estão vendo o mercado global hoje? Uma pergunta interessante pelo seguinte, a gente acaba tendo vários times integrados, né? A gente tem hoje 3 mesas no Brasil, uma de crédito, uma de renda fixa, de mercado baixa vol e uma de equity, uma de renda variável. E esses times operam muito realmente de maneira integrada, ou seja, faz parte do time global, então faz parte do comitê. Então a gente acabou de ter acabamos de ter os comitês de renda fixa, eu vou dividir algumas coisinhas com você em cima disso, né? A gente percebe o seguinte, que tem uma expectativa de crescimento muito alta por conta de você ter essa expectativa de que a pandemia vai ser mais controlada e você vai reabrir as economias, né? Mas isso levou, obviamente, valuations, né, precificação de ativos no mercado desenvolvido bem alta. Então, isso está gerando, assim... O preço das ações já está batendo um valor... Você começa a estar esticado. Assim, está esticado, mas depende do crescimento de lucros. Aí você vai olhar, não dá para ter lucro. Então, a gente
mesmo está posicionado em equity, em renda variável, né? Mas você já começa a falar, se nesse preço já não está suficiente, então você começa a falar assim, bom, se isso começa a acontecer também, talvez você tenha uma desaceleração na liquidez global, e quando você tem uma desaceleração na liquidez global, você tem algumas reversões aí, né? Quando está todo mundo eufórico, né? Tudo sobe, depois você começa a ter menos dinheiro, né, disponível. Isso não necessariamente é uma realidade. Uma preocupação que a gente começou a monitorar com mais cuidado foi como a inflação parece que está vindo no mundo todo, não é um fenômeno no Brasil, até por conta do seguinte, você tem uma inflação que a grande coisa que a gente ainda não foi 100% provada isso é um evento, vamos dizer assim, estanque ou é um evento mais contínuo, estrutural? Porque teve muita gente que parou de produzir porque não tinha gente comprando. Então, você não vai produzir. Aí, quando o pessoal começa a comprar, a produção ainda não está adequada, você tem uma situação, tem um choque. Né? Tem um tempo aí para azeitar a máquina, né? Tem jeito. Isso na produção até agrícola. Acontece aqui na esquina. Né? Então, o cara vai produzir o tomate do orgânico, porque não estavam comprando. Aí você vai comprar, o tomate está caro. É normal. Mas, assim, se é uma coisa absolutamente estanque, ok, mas tem uma preocupação global, né, de inflação e, obviamente, você precisa que os bancos centrais ajam para esse controle. E aí, nesse sentido, se o Banco Central americano começa a reverter as expectativas de que a política monetária vai ser acomodativa, ou seja, juros baixos, ele passa a querer ou sinalizar que vai aumentar juros, aí você tem um rearranjo de como você aloca o seu dinheiro no mundo. Então, hoje a gente tem uma preocupação de que o Fed pode reduzir essa política estimulativa monetária e aí você impacta, inclusive, negativamente os mercados emergentes, incluindo o Brasil. Então, normalmente você tem dólar forte, você tem mercados emergentes que sofrem mais e vice-versa também é verdadeiro. Então, assim, a gente tem uma visão central que, por todo o pacote estimulativo que o Banco Central americano fez, o dólar deveria se depreciar. Mas por fatores outros, né, inclusive da própria incerteza da pandemia, por conta da questão de inflação, o Banco Central americano talvez tenha que subir juros antes do esperado, o dólar não está se arrefecendo tanto quanto se pensava. Né? Então, a nossa visão central ainda é positiva para a renda variável, a gente está underweight. Já está chegando ali no... Mas se você pegar a visão meio que geral do nosso time de alocação global, assim, a gente está subinvestido em títulos públicos, né? A gente ainda está sobreinvestido, né, em equities, né? A gente começou um pouquinho assim, alguns equities que são value, né, que a gente chama, né, de ações de valor, a gente meio que neutralizou isso, porque eles deram uma subida. A gente está ainda sobreinvestido em commodities, porque a gente acha que essa recuperação econômica ela vai acontecer, a gente só não sabe se ela vai ser exatamente linear, ela não vai ser, mas ela vai ser tão forte por conta de ainda tem Acho certeza. Que esse tumulto agora na cotação dos commodities ele é uma coisa pontual. Porque é o seguinte, a gente acha que tem um crescimento estrutural vindo por conta de uma queda grande no PIB global e isso vai recuperar. Ok, mas a gente ainda não tem certeza que a pandemia está 100% controlada. E essa incerteza, ela é assim, relativamente grande, né? Porque você fala, todo mundo, as pessoas tomaram vacina, não tomaram vacina, isso pode ser um indicativo de abrir as economias, ótimo, mas vira e mexe você tem gente abrindo, fechando, e o problema é que, assim, a economia, de maneira geral, e os mercados, essa falta de previsibilidade é muito difícil, porque o empresário não sabe se abre a porta ou fecha a porta, e o mercado também não sabe dizer se aquilo é uma tendência ou se aquilo ali é um que a gente chama de one-off, né? Acontecer uma vez só. Então, a nossa visão ainda é de crescimento econômico maior, ainda mais investido em renda variável, menos investido em títulos públicos, né? E renda fixa global, muito embora crédito tenha dado, no Brasil mesmo andou. Mas o commodity a gente tende a um ciclo mais estrutural. Não vou dizer que é um boom de commodity como foi no passado, não há comparação possível entre esses dois fenômenos, até porque a China lá atrás era uma coisa e hoje é outra, né? Então, até teve uma série de estímulos que a China fez por conta da própria pandemia e assim, não à toa foi um dos países que também cresceu, né? O PIB, vis-à-vis das outras economias, mas a gente acha que talvez o ciclo de crédito na China já esteja arrefecendo. Isso pode ser algo que aumente o risco para mercados emergentes também, né? Quando um emergente começa a sofrer mais,
acaba, assim, contaminando os outros, né? Porque Não. quando é o clube, entendeu? Tem um pouco Emergente é isso. tudo igual, né? Emergente é tudo igual. O cara olha assim. Acaba que, não, assim, não é, mas no final é o seguinte, parece que a galera é da mesma divisão, entendeu? Então, assim, É se tudo. o, se o cara que é segundo ou terceiro colocado no Major League, que é da segunda, né, da segunda divisão emergente, né, sei lá, ou da divisão emergente, isso impacta um pouco a percepção para os outros emergentes também. Muito embora eles sejam muito diferentes, né? Se você comparar China com Brasil, com Turquia, são A coisas muito China tem que diferentes. criar um grupo para ela também, né? Sei lá, vamos falar a verdade. Essa coisa de botar a China e emergente tá ficando difícil, eu acho. A questão da China, assim, a prevalência dela tem sido muito grande, né? Assim, mas aí você mesmo China, você pode pensar em Ásia, né? E às vezes a gente tem produtos, por exemplo, que são Ásia ex-China, e agora a gente tem produtos China, né? Há anos atrás você não precisava ter produtos 100% China, né? Era sempre Asia, né? Você fazia um Sim. produto Asia. Às vezes você fazia um Asian ex-Pacific, que significa Ásia sem Austrália e Japão, né? Hoje não, você já tem produto Japão, Austrália, China, Ásia, então assim, esse blend mudou muito e aquele sudeste asiático ali depende muito da China, né? Então, qualquer ruptura ali, você acaba pegando um complexo grande do sudeste asiático, não necessariamente vai pegar o Brasil, mas o Brasil exporta muita coisa por lá também. O mundo está muito mais interligado, né? Mas a Ah, nossa visão central ainda é boa para equity, menor para título para bonds, né? Commodities ainda crescendo. A nossa visão central aqui, dólar vai se enfraquecer, mas por esses fatores que eu acabei também de falar, ainda não aconteceu. A gente acha que assim, nossa visão aqui faz sentido, mas, por exemplo, se o juro americano começa a subir, talvez essa tendência não seja tão forte quanto esperado. tá. E aí, vamos lá. Brasil. Brasil tem essa questão, fazendo o link com o que você falou, tem uma influência, um efeito que vem do mundo. E ainda tem as nossas causas, como qualquer país, né? Tem suas questões locais também. Como é que você está vendo o Brasil hoje aí? Como ambiente de investimentos, como é que você está vendo aí? É, Você, uma visão que eu imagino ser uma visão muito alinhada com a da tua instituição, eu imagino. a gente acaba fazendo algo bem interessante de trocar figurinhas, assim, da gente que está aqui, que sente mais a temperatura, passa um pouco o termômetro para lá, mas a turma que está lá também equaliza a gente para se comparar com os lugares certos. Então, por Ah, exemplo, então, por favor, compartilhe conosco isso, como nos veem também. às vezes vai sempre estar numa situação de, sei lá, ó dia ao azar, né? Oh, meu Deus, Ó dia, tal. ó azar, Marcelo. Se tu comparar com a Alemanha, está sempre perdendo, né? Tem que se comparar com os mercados emergentes. Então, eu acho que isso, de uma maneira geral, assim, alguns pontos foram positivos, sob o ponto de vista de o PIB, né, foi melhor, né, a relação dívida pública esperada, né, projetada, assim, a expectativa no início de 2019, né, na pandemia, é que você ia ter aí, né, a dívida PIB estava perto de 80 e poucos por cento, né, 89, 83, isso ia bater 100, agora já foi revisado para 90, né? Porque você teve o efeito do PIB ser maior, você teve uma inflação maior também, que você teve o efeito do PIB nominal ser maior que da inflação. Então, assim, uma notícia positiva, mas, por outro lado, a gente gastou, né, muito estímulo fiscal para que isso acontecesse. Então, você tem um medo no Brasil, né, que, por outro lado, você tem aí uma contas externas que começaram a melhorar, né, o commodities melhorou, então melhora para a gente exportador de commodities. Então, quando você olha assim, fundamento com a realidade, eu te diria o seguinte, que o Brasil ele tem boas perspectivas, mas ele está muito refém dessa pauta de reforma, de privatização, de melhorar o caixa, né, a questão fiscal. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma visão que, assim, de hoje até ano que vem, você só vai ter headwind, né, vento contra no eleitoral, no político. A É. gente não acha que vai ter boa notícia do lado político. Toda hora vai ter um choque, vai ter. Aí essa hora passa, aí agora não passa. Aí uma hora uma reforma vai, outra hora para, uma hora não, vai estar aprovada a privatização, depois não está. Então, ainda é muito incerto. Assim, mas do lado positivo, a gente vê que a inflação deu uma estilingada, assim, né? Se olhar os 12 meses, né, atrás, ela me parece está chegando perto do pico, né? Mas me parece que o Banco Central está reagindo bem para ancorar as expectativas. Eu acho que
a pior questão da inflação não é necessariamente o que aconteceu de 2 meses para trás, que já aconteceu. É como você ancora os agentes de mercado para que as expectativas não percam o controle. Foi um pouco o que aconteceu no passado, naquela política estimulativa de baixar o juro na marra, sem ter fundamento por trás, onde você desancorou as expectativas de inflação. Aí pode ser qualquer coisa, né? E aí, quando isso acontece, a inflação fica, o que a gente chama, acaba que a inflação tem um efeito ali, né, de muito, ela se repete demais, né? Ela fica uma inflação que está muito indexada, né? Você não consegue ver que aquela hoje... inércia inflacionária, né? Porque você acaba pensando assim, 8 hoje não vai virar 3 amanhã, porque você não tem essa visão que o Banco Central vai agir. Então, você fica com uma inércia ali, que a inflação de amanhã vai ser sempre a de ontem. Então, é como se você reancorasse a inflação de 1, 2 anos, em vez de pensar que é 3, 4, você vai pensar que é 8, né? Se o Banco Central não agir de forma mais pujante. E aí, eu acho que nesse sentido, o Banco Central tem agido corretamente. A gente vê que tem prêmio na curva de juros, principalmente nos curtos, né, porque ainda é incerto, até porque ano que vem é um ano eleitoral. Então, assim, o Brasil tem oportunidades, o crédito andou bem, né, voltou a ter uma demanda maior por crédito, as empresas não tiveram um grande problema assim, de caixa, né, elas conseguiram rolar suas dívidas e tal, mas aquela história, né, o Selic mais alto faz sentido, mas no investidor, na realidade, o que importa é o juro real depois de impostos, né? Você sabe bem disso. Então, não adianta você fazer a conta final e saber ver aqui quanto que é o juro real, que é o nominal menos inflação, e depois de impostos, dependendo daquilo que se aplica. Então, tem oportunidades, a gente entende que tem oportunidade, mas ainda é bastante refém dessa agenda de reformas, de privatização, fiscal, e eu digo mais, assim, na parte política, eu acho que só vai ter solavanco, não vai ter nada muito positivo, não. A gente vai tomar susto, de susto. Está pensando assim, a gente tem um problema, então, né? Porque reformas são importantes e, pelo que você está falando, eu acho que faz todo sentido, né? Não tem ambiente para discutir reformas estruturais da economia, né? Por outro lado, a gente sabe que sem reformas o caixa da União vai ficar, o caixa da Federação, o caixa da União vai ficando cada dia mais comprometido, né? E a taxa de juros tem que crescer, porque tanto tem pressão inflacionária por um lado, como na minha percepção hoje também tem um componente de risco Brasil, que ficou maior também, né? Você acha que nesse cenário, Bolsa Brasileira já está batendo ali, mais ou menos, também no topo já, no teto? Na realidade, a Bolsa Brasileira está bem descontada, né? Se você pensar em dólar, principalmente, ela está bem descontada. Estava olhando um gráfico aqui, né? A Bolsa, se você parar para pensar, a Bolsa de Mercados Emergentes, né? Está com um múltiplo, sei lá, de 13, né? E o Brasil está com um múltiplo de 9, já bateu, esse múltiplo bateu ali, né? Mais perto de 14 também. Então, assim, a gente tá descontado, mas eu acho que descontado por conta desses riscos que você falou. Obviamente que se o dólar se depreciar e o real se apreciar, a Bolsa vai, logicamente, subir também em dólar. Porque, assim, pensa que o investidor global, quando a gente pensa em Bolsa, ele olha a Bolsa em dólares, né? Ele não olha a Bolsa em reais, entendeu? Então, assim, É verdade, verdade, verdade. em 2008, que a Bolsa, né, bateu recordes históricos, o Brasil era investment grade, aquela coisa toda, a Bolsa deu 44 mil pontos em dólares, né? Se você fizer a conta hoje, vamos fazer a Bolsa 125 mil pontos, sei lá, né? E o dólar 5,25, estou falando que a Bolsa tem 24 mil pontos, né? Contra 44 que foi o pico. Então, essa história de pico e vale, quanto foi lá atrás, é só uma referência. Na realidade, a Bolsa tem que sempre olhar para frente, né? Não é olhar o que foi, né? O que está na frente, não o retrovisor. Mas ela está descontada, mas eu acho que está descontada porque tem esses riscos e está descontada também porque o dólar, né? Assim, O andou dólar está demais. esticado demais, né? Mas assim, tem um lado bom que você está falando, meu amigo Celano, que é o seguinte: as condições para o Brasil voar estão dadas. A gente precisa, na verdade, fazer um pouco do trabalho de casa e tal, que a coisa engrena. Mas como tem eleição ano que vem, está tudo muito polarizado no Brasil, a gente sabe que. Mas eu acho, Hudson, que algumas coisas vão, assim, de certa maneira também, um pedaço dos animais políticos que nós temos em Brasília são pragmáticos, entendeu? Então,
na hora que assim, aquilo ali parece que tem que fazer, porque senão não vai fechar a conta, normalmente passa, né? Você vai, assim, eu enxergo que não vai ser um cataclismo sob o ponto de vista de que não vão fazer nada, mas vão fazer muito aquém do que a gente precisaria para realmente decolar. E isso tem a ver com essa questão de cenário político. Parece aquele sujeito que assim, né, não dá para dizer para ele assim, ó, você não vai mais beber. Ele tem que, tá bom, toma pelo menos uma garrafa por dia. É mais ou menos isso, né? Um pouquinho, né? Vai diminuindo, né? Vai diminuindo aos pouquinhos e tal. Então ele vai fazendo assim aos pouquinhos. Tinha que fazer, você tinha que treinar muito hoje, mas tudo bem, treina metade pelo menos, aí já tá bom. Mas por outro lado, você tem assim, é, é, se você tiver os juros subindo, mas não seja de maneira né, gigante como foi ano passado, e você controlar a inflação e depois poder fazer o juro é, é, cair um pouco, tende a ser bom, porque no final, você tem um cenário tão estimulativo do fiscal e do monetário, fez uma certa desancorada nas expectativas, né? Então, você faz um hike, né, uma subida mais forte, ancora a inflação de novo. Se você conseguir destravar 2, 3 reformas e privatizar, sei lá, uma meia dúzia de companhias importantes, o Brasil resolve metade do problema, né? Então, assim, tem as condições, né? Mas não é uma coisa fácil de resolver, né? Não, não é. Parece que o Brasil, ultimamente, nada é muito fácil, né? Tudo é Nada muito muito fácil. difícil, né? Tudo é um pouco difícil. Fernando, me conta aqui uma coisa. Vamos falar aqui um pouquinho, mudar um pouquinho a pauta aqui, se você me permite. Que assim, Aham. você tem escrito muito legal no Valor sobre ESG, né? E ESG hoje em dia é um grande assunto, inclusive, e tal. E aí eu queria ver de você o seguinte: o que é. São duas perguntas em uma, né? O que é ESG, né? E o que é um ESG na visão de um gestor? Porque a gente era muito assim, compra um produto ESG, porque vamos fazer aqui uma caricatura, ajuda o mundo, tem responsabilidade social e tal. Então, pode ser que tenha é um motivo, ok. Mas não é um processo fácil, né? Como é que é uma gestão ESG? Como é que é descobrir de fato quem é ESG? Como é que é de fato ter um processo ESG? O que é isso, hein? É uma pergunta bem grande. Deixa eu tentar quebrar Por alguns favor, quebre, vai como Jack, aos poucos, né? Em pontos parte. poucos. O ISG, né, que é a sigla do Environmental Social and Governance, né, ela não é de agora, ela já tem bastante tempo. E é interessante você falar isso, que o assunto está em voga, mas a gente, há 2 anos atrás, a gente falava com alguns clientes, falava, olha, a gente tem aqui fundos que a gente tem, faz a gestão com ferramentas, sistemas, análises, e a gente tem uma base de dados, né, muito, como eu te falei, a gente compara uma empresa no Brasil e fora, porque eu tenho analistas no mundo todo. Então, eu tenho gente no Japão, na Austrália, na China, no Brasil, Nova York, México, Europa, enfim, e aí vai. E eu uso a base de dados que a gente tem, não é porque o que eu li no jornal, é porque a gente tem gente cobrindo o mercado em cada lugar, e essa base de dados é única. Então, eu consigo que um gestor, um analista de research no Brasil, consigo olhar lá como é que aquela empresa faz igualzinha no mesmo setor no outro lado do mundo. Então, a nossa maneira de tratar esse dia sempre foi muito grande. Sempre tivemos várias ferramentas, a gente contratou a primeira pessoa de ESG em 1998. Hoje a gente tem 22 pessoas na empresa que fazem só ESG, ajudam gestores, analistas e tal. E aí a gente falava 2 anos atrás, olha como a gente faz isso, que legal. Pessoal, que bacana, mas nem ligava. Hoje você fala, quer entender qual sistema que eu uso, como é que eu comparo, como é que eu meço, como é que eu quantifico, como é que eu faço a parte de reporting. Então, para a gente, assim, meio que tentando explicar um pouquinho, assim, no passado, você tinha a indústria de gestão meio 1.0, que é assim, eu preciso que alguma coisa me renda 7%, 8%. Depois você teve a indústria de gestão 2.0, que é assim, tá bom, eu quero que renda 2%, mas eu quero saber qual é o risco que eu estou correndo para dar os 10%. Então, que é você conseguir olhar, entender o risco como o preço que você paga pelo retorno que você quer ter. E agora o 3.0 é basicamente o seguinte, olha, se você está selecionando um ativo, né, e você não olhar essas questões de ESG, você primeiro pode não estar selecionando o melhor ativo. Segundo, você pode correr riscos de causa, que são aqueles riscos que, na realidade, têm probabilidade baixa de ocorrer,
mas quando ocorrem são eventos muito severos. Então, a nossa visão de como fazer gestão olhando ESG, com todas as ferramentas proprietárias que a gente tem, sistemas, comparabilidade. Um analista, por exemplo, quando vai falar com uma empresa, ele não pode fazer as perguntas que ele quer. A empresa do setor tal tem uma série de perguntas que ele tem que fazer e qualificar, e eu tenho esse time de ESG lá fora que fala assim, peraí, essa empresa faz exatamente as mesmas práticas que essa que está aqui do outro lado do mundo. Por que não dá uma nota melhor de ESG para esse caso do que para aquele? Então, a gente Uau, que legal isso, hein? Coloca no mesmo denominador comum. Então, e aí a gente começou a olhar que, assim, eu tenho exemplos. A gente tinha uma empresa de... Essa análise que você incorpora o ESG, ela é muito diferente de uma análise tradicional, só para a gente ter uma ideia? Você abre outras dimensões, né? É que, na realidade, é o seguinte, você olhava só o balanço, agora você não olha só o balanço, você vai atrás, por exemplo, você fala com a empresa, ela fala que sei lá, a cadeia de suprimentos dela é ótima. Aí você vai, bate com toda a cadeia de suprimentos, vê como é que o cara da cadeia de suprimentos funciona, vê se aquele cara tem, sei lá, acidente de trabalho ali. Porque o que você está preocupado? Dessa cadeia toda que está funcionando dentro da empresa, ela toma impressão, porque, por exemplo, não tratou bem os clientes. Aí a marca vai, né, de repente você tem uma percepção de marca que despega, né, cai venda. Aí você tem um fornecedor super importante que deixa, sei lá, 100 funcionários morrendo na frente de trabalho, aí o cara paralisa as operações. Então, é você criar uma dimensão que você está buscando as empresas que têm maior capacidade de ser vencedoras no longo prazo e evitando os riscos de cauda, que a gente falou. Então, por exemplo, a gente tinha uma empresa na Califórnia que a gente tinha dívida dessa empresa, né? A gente era bondholder da empresa. E a gente viu que passou uma lei que se as empresas de transmissão de energia não prevenissem os acidentes que pudessem gerar incêndio, eles seriam responsabilizados. A gente viu que a lei passou, viu que a empresa não mudou nada, a gente saiu da posição, deu 8 meses, ela pediu o Chapter 11, né, que entrou em concordar. A gente teve empresas, assim, sem citar necessariamente o nome, mas meio que dando uma dica, que a gente não comprava porque a gente achava que a governança era fraca e ia dar um problema. De repente, você vai lá e vê um escândalo lá fora, né, que a empresa é multada. E enquanto a gente não comprava, a gente era o trouxa que estava tudo subindo, a gente era o trouxa. Mas depois que o evento aconteceu, a gente, tá vendo? A gente tinha razão, porque nossa análise falou que essa empresa não tinha governança. E a gente enxerga muito que essa governança é a mãe das outras duas, né? Se você não tem uma governança boa, você não consegue implementar o I, o US direito. E aí o US fica parecendo uma coisa meio de filantropia, então, mas não é. É o seguinte, você hoje com o mundo... Uma confusão grande, isso é uma confusão grande. Porque acaba acontecendo o seguinte, o mundo hoje, como está, você sofre pressão social, por exemplo. Você tem uma empresa que é monopolista e começa a tratar todo mundo mal. Daqui a pouco o regulador vai lá e quebra alguma coisa. A empresa não vai conseguir gerar aqueles lucros absurdos, né? Porque ela não vai ter a mesma condição de competitividade se você tiver uma pressão social que o regulador seja impelido a mudar a regra do jogo. Então, se você não tiver ciente de olhar como é que funciona a cadeia de suprimentos, os empregados também pagam. Aí, toda hora o cara tem um turnover, muda a gente na empresa, aí o cara perde produtividade. Então, no final, esse 3.0 é você enxergar que você, na hora de analisar um investimento, pelo menos como as empresas fazem, ela pensa, eu vou escolher, ao fazer isso, eu vou trazer dimensões de análise que vão incorporar de uma maneira muito mais profunda como essa empresa funciona, quais são os riscos que ela está correndo, para selecionar os melhores ativos, as melhores oportunidades de investimento e para mitigar esses riscos de cauda, que é você fala, compra porque está subindo, depois você fala, cara, deu um pau, porque, assim, imagina o seguinte, eu sou uma empresa que sou muito boa porque eu consigo uma licença ambiental em tempo recorde. Cara, tem uma coisa errada, né? Por que você consegue licença ambiental em tempo recorde e o outro não consegue, né? Ou você pega uma empresa que o cara sempre está reportando impostos que não estão adequados com a concorrência. Então, a gente fala, esse cara está nesse setor, esse cara nesse setor. Esse aqui paga 30% de alíquota, esse aqui paga 25%. O que acontece? Né? E isso acaba gerando esse lucro maior dessa empresa e que puxa o preço. Então, para a nossa visão, é diferente por conta dessa assim, você precisa ter escala, você precisa ter sistema, você precisa ter o processo de quantificação correto e botar no mesmo denominador. Você pegar os providers, né, de scoring, né, de rating ESG, não tem uma consistência muito grande entre eles. Eles fazem, e às vezes, muitas vezes, eles olham o passado. E a gente precisa olhar o futuro. Então, você pensa assim, mas isso aí, como é que vai ser? Olha, a gente começa a ver os governos também
como agentes de mercado, meio que obrigando algumas empresas a fazerem determinadas coisas. Então, vai chegar uma hora que o fluxo de dinheiro vai para aquele lugar, vai para a energia renovável, vai para outras coisas. Se você não tiver nesses investimentos também, você vai perder uma oportunidade que é uma tendência, né? Então, assim, é também você buscar um rendimento talvez superior no longo prazo, porque essas empresas, né, elas estão enxergando isso com cuidado. Então, o cara vai lá e não reporta, ele toma uma multa, né? Ele perde produtividade, o cadeia de suprimento do cara quebra, né? Então, isso tudo a gente passou a fazer que é uma análise muito mais forte, muito mais profunda, demanda mais tempo, demanda mais time. Tanto é que a gente tem, por exemplo, nesse time de 22 pessoas, até mais agora, já vai contratar mais gente, que olha o ESG, eu tenho um analista aqui que dá uma nota, mas ele dá uma nota da empresa, mas dá uma nota ESG. Esse time de ESG olha a nota que ele deu comparando com empresas do mercado, para ver se o scoring está correto. E todas as empresas que a gente tem em posição, esse time está lendo nota de rodapé, para saber se não vai ter nada na parte de engagement, né, que a gente precise falar e ser um agente da mudança da empresa. Sei lá, se a empresa se deu, o board de diretores se deu um bônus extraordinário, entendeu? O cara levanta a mão, analista, você está vendo aí, está fazendo isso? Então, assim, a gente vê muito isso e assim, dá muito trabalho, Hudson, fazer direito, né? Então... Aí vem até uma pergunta, são duas, vou fazer uma primeiro, Celano, para não ficar... Seguinte, isso fica mais caro, né? Fica. Você tem que ter mais escala para fazer, mas a gente acha que se a gente não fizer, a gente vai, vamos dizer assim, não está cumprindo nosso papel com nossos clientes. A gente vai deixar alguma coisa acontecer com um risco que a gente não viu, e a gente deveria ter visto, e a gente vai eventualmente selecionar oportunidades de investimentos que são subótimas. Então, e aí você perguntou assim, mas o que é o investimento ESG? Você tem opções, né? Você tem lá investimentos que tem uma integração em ESG na análise, e tem investimentos que têm um objetivo ESG, né? Que você quer, sei lá, um fundo temático, coisa que vale. Dá um exemplo aí, Celano, só para a gente entender o que seria esse objetivo. Você pode ter uma integração em ESG que você vai, sei lá, evitar, né, danos importantes para o portfólio, né? Não é para você fazer filantropia, cara. Eu estou selecionando os melhores ativos, eu estou evitando os riscos de cauda, eu estou buscando uma gestão mais eficiente para o meu cliente nessa visão 3.0, né? Risco, retorno, risco e ESG como dimensões da análise que você precisa observar. Aí depois você pode ter uma situação onde você tem um benefício, né, ao fazer aquele investimento. Então, eu posso ter ali um benefício que eventualmente buscar as empresas menos poluentes, ou sei lá o que no portfólio, e posso ter um fundo que tem o objetivo ESG de contribuir para um tema. Então, eu vou ter um fundo ESG que vai ser de energia renovável, que vai ser então, ele tem lá um tema muito claro do que ele quer gerar sob o ponto de vista de retorno dentro de um mercado, dentro do segmento. A grande questão é que toda vez que você olha um fundo que vamos dizer assim, ESG ou sustentável, né, você tem dois riscos que você precisa avaliar. Então, pensa numa moeda. Você tem ainda, né, a frase é investimento sustentável. Você tem investimento na frase e sustentável na frase. Então, quando você pensa numa moeda, você tem um lado que é o seguinte: qual é o risco que o sustentável está dando para o investimento? E qual é o risco que o investimento está dando para o sustentável? Ou seja, se eu faço um fundo de investimento sustentável que eventualmente vai excluir determinados setores, e esses setores têm, vamos dar um exemplo, eu vou tirar do meu fundo de sustentável commodities, tá? Se você pegar o Ibovespa, 20% do Ibovespa é commodities. Então, só por fazer isso, você vai gerar um risco ao investimento de que se as commodities subirem para caramba, o investidor não vai capturar, né? Então, você tem o risco dessa tua visão de sustentabilidade impactar o investimento do investidor. E tem o contrário, se você fala, bom, mas eu só vou comprar um fundo que tem, sei lá, um objetivo de energia renovável, eu tenho um risco também de sustentabilidade ao investimento. Então, eu vou pensar, bom, peraí, se eu estou comprando de energia renovável, eu vou excluir todas as empresas de petróleo ou vou ver as empresas de petróleo que estão fazendo a transição para serem as que vão ter energia renovável todo, porque elas estão
os deep pockets, né, que tem a grana para fazer isso. Então, eu tenho uma situação onde a sustentabilidade pode causar um risco ao investimento do cliente e, eventualmente, o investimento que eu estou fazendo em determinadas empresas pode estar atrapalhando o meu objetivo sustentável. Então, assim, se eu tenho o objetivo de comprar energia renovável, eu compro empresa petrolífera, se eu não conseguir provar que eu compro essas porque essas estão fazendo a transição, eu estou gerando um risco ao cliente que comprou um fundo que tinha como objetivo financiar essa transição, entendeu? Então, você tem essas duas coisas para olhar. E quando você olha essas duas coisas, sim, você tem que, o cliente tem que entender o que ele está fazendo para entender o que ele quer participar, o que ele quer financiar e qual risco ele tem. Então, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, se você pensar num fundo que não vai comprar commodities no Brasil, você já vai ter um tracking error, né, que é uma medida de dispersão de risco entre o que você está comprando e o benchmark, né, que é a cesta Uma distância, né, entre o que o fundo vai render. Está maior por definição. Então, a nossa visão é que é um tema que você não resolve sem uma análise, sem conseguir comunicar corretamente para o investidor, sem que você consiga ajudar o investidor a ter a educação necessária para entender o tema com mais profundidade. É interessante o que você falou, porque às vezes parece, né, e não é só no ESG, né, acho que no mundo hoje as coisas estão muito binárias, né, ou seja, é 0 é 1, e não é, ou seja, você colocou uma dimensão interessante, que é uma empresa em transição, que está, por exemplo, no ramo de petróleo, mas que está fazendo uma migração que ela acaba sendo elegível para um portfólio, né, de energia renovável, porque ela está investindo, ela está, de alguma maneira, buscando, o que é interessante. Mas a gente quantifica muito bem isso, Hudson, no seguinte sentido: quais são os milestones, né? Quais são as etapas que ela tem que cumprir para me garantir que ela está nesse caminho, que isso não é marketing, entendeu? Então, tem que ver quanto ela está investindo, qual é o capex que está indo para isso, para eu conseguir dizer o seguinte: bom, eu vou simplesmente quebrar as empresas que são as grandes, quem é que vai financiar o que vai mudar? Então, muitas vezes as grandes vão ser as que vão investir na própria energia renovável, mas, obviamente, ela tem que levar em consideração que ela tem que fazer isso de uma maneira muito profissional, tem que ter metas e objetivos muito claros, e naquilo que ela já polui, ela não pode piorar, né? Senão você fala, pô, você quer financiar aqui, mas aí, para financiar aqui, você está jogando lixo pela janela? Pô, não pode. Você estava querendo financiamento, eu dei jeito de arrumar o dinheiro, mas você não perguntou como, né? Exatamente, é verdade. Agora, isso, Celano, você falou que tem sistemas, ferramentas e tal, porque isso tem que ter realmente uma base de dados e um processo muito bom, né? Porque não dá para contar só com conhecimento técnico ou feeling do analista, né? Imagino que tem um processo muito bem definido. Não dá, não, porque tem bias, né? Como tudo na vida tem um viés. Então, você tem aquela situação, o analista quer comprar aquela ação, ele vai tentar dar uma nota melhor. Então, o que a gente faz é tentar, através de sistemas e ferramentas, um é quantificar, né? E o outro é disciplinar de tal sorte que o analista não fica discricionário do analista o que ele pergunta ou não, fica tudo em sistema, então não é nem planilhinha, então se ele muda, a gente tem o log que ele mudou, e ali ele fala, olha, essa empresa do setor tal, o setor tal tem esse set de perguntas para cada letrinha dela. Né? Então, você vai olhar os empregados, vai olhar suprimentos, né? A gente vai olhar muitas vezes fontes não tradicionais de dados para olhar como é que está a repercussão dessa empresa na internet. Só fala bem ou fala mal. A gente também usa isso. Legal. E aí a gente usa isso tudo, a gente tem um time também de Big Data, né? Que mais umas 20 pessoas que vão pegar essas informações e tabular para a gente. Para a pesquisa de opinião dos funcionários da empresa e dos fornecedores que a empresa trabalha. Aí você vai juntando aquele mosaico ali e fala, pô, tem um problema aqui, tem um problema ali. E aí não dá para deixar a discricionária do analista, não dá para deixar, tipo assim, não, porque eu dou nota 1, 2 e 3 e tem aqui meia dúzia de perguntas e o cara diz que de cara. É muito mais profundo do que isso, porque na realidade não é algo que você vai lá check the box, entendeu? É um processo. E aí outra, o analista faz análise, dá uma nota, dá uma recomendação. O gestor tem que colocar esse portfólio de maneira que represente, né, essa nota, se ele vai estopar primeiro, se ele vai ter, em vez de ter 10%, ele vai ter 5% do portfólio, se a nota não é tão boa. Mas essa nota é horrível, eu vou ter 0, né? Então, isso tudo é um processo que tem que ser ligado. Para você ter uma ideia, a gente recentemente fez um processo de que a gente chama de accreditation, quer dizer, olha, você está apto a fazer, usando o mesmo processo que o meu time de crédito lá fora tinha para o Brasil.
demorou 3 meses. 3 meses para fazer o processo que a gente já tinha lá fora para o Brasil. Para olhar, olha, isso aqui você tem que fazer, isso aqui tem que bater, isso aqui tem que ter, isso aqui é o sistema que a gente usa, né? Aí a gente começou a olhar, mas como é que isso aqui interliga no portfólio, quais são os limites que a gente vai ter acima da análise fundamental, então é uma análise fundamental com a visão ESG, a gente separa o ESG assim, bom, uma empresa de petróleo tem lá uma questão environmental muito mais forte, eventualmente, do que uma empresa, sei lá, de software. Então, a gente também coloca isso com um grau de materialidade, né? E, então, não dá para fazer assim, ó, cada um faz o seu, ou eventualmente você faz, porque eu estou excluindo setores, me parece muito simples, me parece muito básico. Não, porque eu uso um rating externo, mas você entende o que o rating externo está te dando? Ou você, assim, às vezes o grande problema que a gente teve de usar rating externo é que o analista está cobrindo a empresa, vem um rating externo dizendo que a empresa é ruim. Não, cara, está fazendo tudo isso aqui, por que o rating está assim? Vem aquela nota meio pronta, sem o cara entender por que a nota foi construída, aí o analista não tem convicção e não opera desse jeito. Então, é bem complexo, sim. A gente faz isso há muito tempo, a gente integrou todas as nossas mesas para fazer ESG integrado, mas não é uma coisa que você não faça sem, como é que eu vou dizer, você consegue fazer sem escala, sem sistema, sem ferramenta, sem disciplina, e sem oversight também, muitas vezes. Né? Tá. Me diga uma coisa, Celano, hoje em dia tem oportunidades, assim, o mercado tá ok, você está, supondo que, quer dizer, vamos botar, hoje em dia, você acha que tem boas oportunidades de ativos ESG compliance? Já tem o suficiente aí para você brincar ou não? Depende muito do mercado, Hudson. Eu diria para você que globalmente tem, muito embora alguns ativos não sejam tão óbvios. Acho que assim, quando você vai olhar, por exemplo, se eu vou fazer o accreditation para renda variável e renda fixa, é mais fácil que fazer por uma mesa de multimercado, que opera derivativo, opera commodities, assim, mais difícil, né? Como é que você incorpora isso de uma maneira razoavelmente, vamos dizer assim, inteligível, né? Mas, no Brasil, em renda variável, a gente fez uma conta, assim, se eu fizer algumas exclusões meio... Não, a gente não faz exclusão necessariamente moral, tá? Mas as exclusões têm a ver com outros riscos, né? Não é que a gente vai dizer que a empresa é boa, ruim, que a gente prefere ou não, tal. Mas a gente fez algumas exclusões, o universo elegível já cai para uns 75 ações. Aí você vai operar essas 75 com liquidez, de repente você já vira 50. Entendeu? Então, não é repleto, mas tem. E na renda variável, e na renda fixa no Brasil, eu acho que está ainda engatinhando, mas assim, o que eu vejo de positivo, até com conversas no mercado, associação, né, de mercado, é que muitos emissores já estão querendo entender o que eles precisam divulgar e fazer para que os gestores possam comprar aqueles ativos, né, com muito mais propriedade. E a gente teve uma emissão recente, não sei se foi tão recente assim, acho que eu tenho 6 meses, que a gente podia comprar, sei lá, 5% do portfólio, a gente comprou 2%, porque o cara não divulgava uma série de coisas que ele precisava divulgar no balanço e informações adicionais. E a gente falou, olha, se você publicar isso aqui e o que você publicar não for um horror, né, a gente poderia comprar mais, né, da sua dívida. Então, é o mercado pressionando para, né? Pressionando. É isso aí, porque senão você não consegue mudar. E assim, a gente acaba ficando com uma responsabilidade também de comprar uma empresa. Então, imagina, eu sou um gestor, estou comprando, né, de recursos né, apresentando o meu cliente, digo que vou fazer um fundo que vai ter determinados objetivos, inclusive, eventualmente sustentáveis, além do risco de retorno e tudo. E aí eu compro uma empresa que amanhã aparece no jornal com trabalho escravo. Né? Peraí, deixa eu entender isso aqui, porque tem um risco na empresa depois, né? Enfim, além de você ter um risco, talvez, reputacional, você tem um risco da empresa, de repente, falir ou cair de valor de mercado, ou as duas coisas. Então, a gente leva isso muito a sério quando a gente fala que faz. Tá. Meu amigo Celano, a gente está chegando no final, então a gente vai ter que fazer uma perguntinha final, né? Para não parar assim abruptamente, a gente faz uma pergunta para poder aterrissar com calma, né? O que você me falou me deu uma impressão aqui de que é o seguinte: no futuro,
Existirá empresa ESG e não ESG? Ou o mundo vai ser todo mundo ESG porque, tipo assim, não tem espaço para quem não seja? Como é que é isso? Eu não sei te dizer necessariamente se a empresa vai ser ESG ou não, mas eu acho o seguinte: na parte de gestão de recursos, eu tendo a achar que você fazer a análise levando em consideração, né, como você tinha lá o retorno, aí virou risco-retorno, e agora virou risco-retorno ESG, eu tenho a impressão que a grande maioria vai levar em consideração os aspectos da ESG na análise. Tá? Então, não vai ter o cara que integra e o cara que não integra. Acho que vai ser. E na hora que, vai ser quase que uma cartilha na hora que o cara está analisando, né, preço-lucro da empresa, está analisando projeção de fluxo de caixa, e também olhar, tá, mas esse fluxo de caixa é sustentável? Se ela continuar não pagando imposto, esse fluxo de caixa é sustentável? Se ela não tratar bem os clientes, se o fluxo de caixa é sustentável? Se ela não tratar bem do meio ambiente, tomar uma multa, né? Então, eu acho que isso vai virar uma cartilha realmente para os gestores. Obviamente, nem todos os fundos vão ser ESG, alguns fundos vão ter o objetivo ESG, alguns fundos vão ser uma gestão que vai incorporar esses aspectos ESG. As empresas, acho que vai depender muito do segmento, porque assim, as empresas que quiserem crescer num ambiente onde elas vão basicamente atrair recursos de fluxo de capitais para atender essas demandas, né, sei lá, ambientais, né, sociais, tudo que vai, elas vão acabar sendo muito mais ESG-friendly do que as. Empresa grande que precisa de mercado de capitais, vamos chamar assim, Vai, 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 tem vai. assim, eu quero ser uma Big Five, não sei o que, no Ela vai, segmento. ela vai porque o mercado vai demandar perguntas e seriedade e etapas né, e milestones, como a gente falou, que precisam ser cumpridos, né? Senão ela vai assim, ela assume um compromisso de tal coisa. Aquele compromisso é adiado ou, né, descumprido algumas vezes. O valor de mercado da empresa vai cair. Tá, Vai. tá. Ou seja, não é um caminho sem volta, né? Parece ser sem volta, a gente não consegue saber, assim, a velocidade, óbvio, né? A velocidade vai depender de alguns fatores, mas eu vejo que pelo menos essa questão de você fazer análise fundamentalista incorporando os aspectos de ESG é sem volta. Se as empresas todas serão ESG, não sei dizer ainda, porque, por exemplo, no Brasil ainda é algo que ainda estamos atrás comparado ao que a gente vê lá na Europa, né? A gente estava discutindo aqui no mercado brasileiro, muita coisa que já tem lá ainda não estava nem sendo discutida aqui, né? Tanto é que quando a gente começa a falar com o cliente que a gente faz, e mostra a ferramenta, mostra o sistema, mostra o relatório, mostra a quantificação, mostra os relatórios que a gente faz. Aí os caras, poxa, mas vocês são bem avançados, a gente faz há 20 anos. É que você não dava bola para a gente fazer isso, então, eu tendo a achar que na parte de gestão de recursos, você não ser esse de integrado é que vai ser a diferença, né? Aí todo mundo vai ser esse de integrado, a minoria não vai ser, e aí você vai ter os fundos que vão ser realmente ESG, que eventualmente tem um objetivo de temático, né? Um objetivo, olha, eu só vou fazer aqui a gestão, eu só vou fazer a gestão para gerar alfa, pressupõe que são as empresas sustentáveis de acordo com os critérios. Aí você vai criar os critérios, porque a gente entender porque você está selecionando aquelas e não as outras, até porque a gente entendeu o risco, né? Aquele que a gente falou, o risco da sustentabilidade no investimento, o risco do investimento com sustentabilidade, quando tem os objetivos. Mas isso eu acho que veio irreversível, né? Porque não só porque a regulação está ficando cada vez mais forte, como também os governos estão agindo como agentes de mercado, né? Impulsionando algumas dessas questões. E a Então, sociedade está mudando também, né, Celano? As pessoas também estão mas você perguntou no início, por exemplo, da questão de você vai ajudar, não vai ajudar. Eu digo o seguinte, tem uma propensão das pessoas investirem naquilo que bate com seus valores. É normal. Assim. Diria que 75, a gente fez uma pesquisa agora que mostrava isso, 75% das pessoas não investiriam em coisas que não tivessem a ver com seus valores, né? Se for Só que, público, assim, por favor, me manda depois, se for público. assim, eu te mando, eu te Por mando. favor. E aí, o que acontece? Mas, para um retorno maior, algumas estão dispostas a abrir mão desse princípio, entendeu? Então, você tem que conseguir ajustar, não era a maioria, mas estão. Então, assim, a gente tem que lembrar
que investimentos sustentáveis ainda é investimentos, entendeu? Não é filantropia. Sim, Então, sim, perfeito, perfeito. Gostei, e aí, gostei. e aí, como a gente pensa nas Schroders, eu ao usar essas ferramentas que eu tenho, as análises, as pessoas, o time, né, o time de SD, o time de Big Data, os analistas, a disciplina, a gente fazer isso tabulado para criar um mesmo denominador comum e tudo, isso é feito para escolher as melhores oportunidades de investimento, então é você fazer a melhor seleção de oportunidades de investimento e ativos para o seu cliente e mitigar esses riscos de cauda, que são riscos que você eventualmente não percebeu. Imagina, você fez uma análise, está tudo super bem lá, e você não olhou direito, com cuidado, o cadeia de suprimentos daquela empresa. Ele tinha um fornecedor grande que fez um monte de besteira, quebrou a empresa. E aí? A empresa que você estava ali analisando vai cair de valor de mercado 5, 10, 15% por dia. Né? E aí você vai dizer o que para o seu cliente? Desculpa, eu não vi isso acontecer. Né? Então vai ser quase como um dever fiduciário, entendeu? Você olhar direito tudo. E não era assim, né? Você olhava determinadas coisas muito mais olhando só a questão financeira, a projeção, o crescimento do mercado, o market share, PIB, né, a inflação, essa empresa aqui vai conseguir repassar o preço. E hoje não, você tem que... Assim, a gente um dia estava fazendo uma análise de uma empresa, eu acho que a parte de SD deu mais um monte de página, mas não que a gente escreveu, mas por conta dos sistemas que a gente usa, que meio que obrigam o analista a fazer todas as perguntas certas e qualificar aquilo e, eventualmente, colocar os compromissos que a empresa colocou, isso também fica gravado no sistema, não é planilhinha. Então, daqui a 6 meses, a gente tem a reunião com o cara e tem lá um meeting note, como se fosse um CRM, e fala, cara, você prometeu que isso aqui ia diminuir, aumentar, e isso está registrado também. Né? Então, e aí gera para o time de SD lá fora, o fulano que cobra a empresa, essa empresa teve um comprometimento aqui de mexer nisso, e aí? E aí você começa a ter essa questão também de oversight dentro da empresa. Então, eu vejo que vai ser uma tendência irreversível, mas a gente enxerga muito isso com a maneira, como um dever fiduciário, com a maneira de selecionar os melhores ativos, com a maneira de evitar riscos de cauda que podem ser muito, muito ruins para o investidor, e fazendo isso a gente entende que a gente no longo prazo vai ser melhor do que os concorrentes. Celano, show, show. Pena que nós temos um horário para se fechar aqui, para os episódios não ficarem muito grandes. Mas, assim, verdade. Já tem uma segunda conversa marcada. Daqui a um tempo eu vou te mandar uma mensagem, a gente marca uma segunda. Eu achei muito legal, porque, assim, sinceramente, você elucidou uma série de dúvidas sobre essa questão do processo de investimento, do como fazer, do quais são os critérios que são utilizados. Gostei muito. Parabéns, super obrigado mesmo. Tá? Legal. Queria que você... Alguma declaração final, alguma coisa? Você gostaria Não, foi um prazer. Conta comigo para as próximas. Eu acho que o que a gente puder fazer sempre aí, né, para trazer mais conhecimentos no mercado é super importante, né? Eu também que sou CFA, né? É um compromisso que a gente tem de cada dia mais trazer educação para o mercado, dividir nossas experiências. E você é uma pessoa que a gente já conhece há muito tempo. Vai ser sempre um prazer participar. Obrigado, Celso. Prazer mútuo aqui, recíproco. Muito obrigado mesmo. Bem, nos despedimos aqui. A todos aqui que nos assistem, vão nos assistir, vão nos ouvir. Foi um prazer estar aqui com o Celano conversando. Até a próxima. Celano, obrigado, hein? Obrigado. Tchau. Abraço. Tchau, tchau.